Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Será que a Sanepar, uma das queridinhas da Bolsa de Valores, é a ação barata que você procura para colocar na sua carteira ainda em 2024? Será que a ação ainda está barata? Quem gosta de dividendos vai receber aquela surpresa boa em breve com relação à empresa? Vale a pena você investir o seu suado dinheiro em Sanepar? Hoje, fica ligado porque depois desse vídeo, você vai pensar duas vezes antes de comprar ou vender ações da Sanepar. Você vai saber exatamente o que você faz e se isso está alinhado com a sua estratégia de investimento, se faz sentido para você. Eu vou tentar passar uma visão muito ampla sobre a empresa aqui. Quem já é de casa, deixa o like e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Badu Vieira, analista de valores imobiliários certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação e vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o setor que a empresa atua. Você está analisando uma ação, você precisa entender em qual que é o setor que essa empresa está inserida. A análise fundamentalista, ela te ajuda a entender se uma empresa pode ser uma boa escolha para você investir, olhando para todas as informações importantes que podem afetar o valor dessa empresa no longo prazo. E esse valor é que você está interessado em estimar, em descobrir, em avaliar, obviamente. E uma dessas coisas que você precisa analisar é o setor no qual a empresa está inserida. O setor de saneamento, ele é mais previsível. Por quê? Porque ele está dentro da gaveta de utilities que a gente fala. Empresas do setor de saneamento, assim como as empresas do setor elétrico também, elas tendem a ser mais resilientes em períodos de recessão, por exemplo, porque a sociedade consome esses serviços mesmo em períodos de crise. Tá? Mas mesmo sendo mais previsíveis os resultados dessas empresas, mesmo essas empresas tendo resultados mais previsíveis, receitas e lucros mais previsíveis, existem riscos. Você tem a necessidade de novos contratos de concessão, depois do vencimento, do término dos contratos existentes, isso é um risco, a empresa não conseguir esses contratos, a não renovação dos contratos, a renovação com mudanças negativas para a empresa, isso tudo pode afetar o desempenho econômico-financeiro da empresa, consequentemente das ações. Só que, no geral, esse tipo de empresa costuma ser interessante para investidores menos arrojados, que não estão buscando muito crescimento, uma explosão muito forte no tamanho da companhia, estão mais de olho na renda passiva, na previsibilidade de receitas e na segurança desses resultados, porque essas receitas são recorrentes, previsíveis, os contratos são de longo prazo, muitos deles corrigidos pela inflação, então é tranquilo, é mais seguro. As premissas dos contratos fornecem exatamente os parâmetros que o analista precisa para calcular a taxa de retorno dos investimentos para uma empresa como essa. O que eu estou querendo dizer aqui, fazer um valuation de uma empresa de utilidade pública é muito mais tranquilo do que você fazer o valuation de uma empresa de commodity ou de tecnologia, por exemplo, desde que a AGEPAR não seja responsável pela regulação, e quem é acionista da Sanepar há algum tempo entendeu muito bem o que eu quis dizer. Mas antes, voltando aqui para o setor, as empresas do setor de saneamento, a empresa do setor de utilities em geral, elas tendem a estar numa fase de reinvestimentos que permite que elas contribuam ali com o pagamento de dividendos para o acionista. É claro que isso depende do momento que a empresa está passando, mas se ela está numa fase de reinvestimentos que não demanda mais tanto caixa destinado para novos investimentos, ela tende a pagar mais dividendos. E aí a gente vai ver exatamente qual que é a situação da Sanepar. A forte regulação estatal é um risco. O ambiente regulatório, como eu falei, impacta os negócios dessas empresas, ainda mais no caso das estatais. E esse risco especificamente na Sanepar vem há algum tempo colocando em xeque, ou pelo menos ameaçando, justamente essa característica de maior previsibilidade que esse tipo de empresa deveria ter. A gente acabou de ver. É por isso que você olha aqui para a cotação e você vê que ela desabou aqui de 2020, 2021 até 2023, caindo desde a máxima mais de 50%. Mais ou menos aqui eu fiz muito vídeo sobre Sanepar, muito vídeo. Eu fui correr atrás aqui, o meu último vídeo de Sanepar no ano passado foi em setembro.
Então, durante todo esse período aqui, eu fiz vídeo falando que a ação estava descontada, desde a mínima ela já se recuperou mais de 67%, chegou a se valorizar mais de 70%, inclusive, veio caindo e agora também se recuperando novamente, volatilidade normal. Aqui, geralmente, quando a ação está aqui, passando por essas dificuldades, por esses momentos, o acionista, às vezes, ele não quer, o investidor, ele quer ficar de fora, ele gosta mais de comprar da máxima. Mas vamos para o segundo pilar, que está relacionado com as margens da empresa, quando você vai analisar. E aí, eu já vou abrir aqui o resultado da Sanepar, que a gente precisa olhar. Quando a gente olha aqui as margens da empresa, no primeiro TRI de 2024, o que a gente vê? A gente vê a margem EBITDA se mantendo muito boa aqui em 45,6%, praticamente em linha com o primeiro TRI de 2023. Lucro líquido saltando de 319,6 milhões para 379,4 milhões. Uma dívida líquida de 1,5 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, que é um indicador interessante que a gente precisa analisar. Receita líquida, crescimento de 16,8%. Então não é assim, o lucro subiu, margem subiu, tá bom. Isso não é suficiente, você precisa entender o resultado da empresa. Então, como a gente pode ver aqui, o resultado no primeiro TRI de 2024, ele não foi afetado por itens não recorrentes. O lucro líquido cresceu 18,7%, comparando o primeiro TRI de 23 com o primeiro TRI de 2024. O resultado ele foi impactado principalmente pelo crescimento da receita líquida que a gente viu. Então, a receita líquida crescendo, isso impactou o lucro líquido, basicamente é isso. O EBITDA, o lucro antes de juros, depreciação, amortização, ele saltou para 774 milhões de reais. Vamos voltar aqui, dar uma olhada no EBITDA, alta de 16,6% na comparação ano a ano. Outra coisa que a gente precisa observar aqui é a margem bruta e a margem operacional, que também se mantiveram em linha com o primeiro TRI de 2023, 55% aqui de margem bruta, margem operacional 30,9% e margem líquida de 22%. Isso reforça aqui a característica que essa empresa tem de boas margens. Uma empresa que tem boas margens, o ROI também de 15,7% crescendo, a gente tinha um ROI ali de 13,2% no primeiro TRI de 2023, o retorno sobre capital investido, o ROIC, também crescendo. Então era o que eu falava, quando eu fazia vídeo de Sanepar aqui no começo do ano passado, meados do ano passado, o que eu dizia era que a empresa ela tinha pouco espaço para cair, as ações, e muito gap ali para valorização, muito upside. Porque precisava acontecer uma catástrofe muito grande com os resultados da empresa para que ela, sendo negociada com aquele PVP, mesmo assim não fosse um bom negócio. Então o PVP da Sanepar em 2022 chegou a 0,63 e guarda esse número aqui, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai ver mais para frente. Então, margens ok, rentabilidade ok, endividamento, como a gente viu, também está tranquilo, que é o outro pilar aqui que eu gosto de analisar. Nas análises, o endividamento, dívida líquida sobre EBITDA não é o fator que mais deveria preocupar o investidor, tanto que as agências de rating avaliam muito bem a Sanepar. Prestar dinheiro para a Sanepar realmente é muito mais tranquilo e menos volátil do que comprar as ações da empresa. O endividamento segue controlado e boa parte dele com um vencimento mais longo, que deixa a Sanepar mais tranquila. E olhando aqui para os indicadores de valuation da empresa no investidor 10, PVP de 0,85, P sobre L 5,52, um dividend yield de 5,44%, um EV/EBITDA de 4,4 vezes, abaixo da média histórica também. Então, na minha opinião, bons indicadores. Lembrando que eu falei para você guardar aqui o PVP de 0,63 na mínima aqui em 2022. E por que eu estou falando isso? Nesse PVP aqui, eu vou gastar um tempinho maior. PVP é preço sobre valor patrimonial, certo? E quando a gente olha aqui
justamente essa relação de preço sobre valor patrimonial, o que a gente tem na Sanepar? O valor de mercado da empresa ele é de 8,44 bilhões nesse momento. Então a gente vai colocar aqui 8,44 dividido pelo valor patrimonial do ponto de vista contábil, 10,12. Isso dá 0,84, é mais ou menos aquele PVP que a gente acabou de ver na casa de 0,85. Só que a Sanepar tem um valor significativo a receber da União Federal, reconhecido em 3,6 bilhões, e esse montante é um precatório, está relacionado a um precatório, que é uma obrigação de pagamento decorrente de uma decisão judicial definitiva contra a União. A expectativa é que esse pagamento aconteça, seja efetuado até 2025. Então, a gente tem duas possíveis implicações práticas para a Sanepar com o recebimento desse valor. Distribuição de dividendos extraordinários e um baita dividendo. A Sanepar também poderia optar por distribuir esse montante como dividendos extraordinários para o acionista. Então, só para contextualizar aqui, em 2023, a empresa ela teve um lucro de 1,5 bilhão e distribuiu cerca de 435 milhões em dividendos. Se a gente observar aqui SAPRE 11, você vai ver que ela distribuiu aproximadamente R$ 1,52 por ação em 2023, que a gente está falando das units. Então, se a Sanepar decidisse distribuir esses 3,6 bilhões integralmente como dividendos no ano que vem, isso representaria um aumento muito forte nos dividendos, podendo chegar a mais de R$ 12 por ação, com base nesse lucro, nessa estimativa que a gente está fazendo aqui, comparando com 2023. Então, considerando esse preço atual da unit de R$ 28,25, a gente estaria falando aqui de um dividend yield de mais de 40%. Seria como você comprar, fazer um investimento, comprar essa ação e receber 40% desse retorno desse investimento em cerca de um ano e alguns meses. Então é um baita de um retorno, é uma baita de uma possibilidade. Outra opção seria a Sanepar manter esse valor em caixa e depois investir no que ela achar que deve, mas com certeza é algo que iria impactar positivamente o preço das ações no curto prazo, já que aumentaria muito a atratividade da empresa para os investidores focados em dividendos e até mesmo na valorização das ações. Contudo, é muito importante você considerar a volatilidade e as incertezas relacionadas a esses prazos e ao fato desse pagamento acontecer realmente ou não. A gente está falando aqui de Brasil. Tudo isso pode influenciar a percepção de risco dos investidores. Mas voltando aqui ao cálculo do valor patrimonial que eu tinha falado com vocês, se a gente pega a esse patrimônio líquido aqui de 10,12 e soma os 3,6 bilhões, a gente tem 13,72 bilhões de patrimônio líquido. Preço sobre valor patrimonial seria 8,44 dividido por 13,72. E aí a gente iria para um PVP, nesse caso, de 0,61. E esse PVP, não sei se você se lembra, como eu falei, ele é menor que o PVP da empresa na sua mínima aqui em 2022. Claro, desconsiderando aqui 2015 também, mas nos últimos anos nós temos aqui 2022, PVP de 0,63 e quando a gente observa o histórico, as ações chegaram aqui a ser negociadas com um desconto muito grande e desde então a valorização muito alta. Então, esses 3,6 bilhões teriam um impacto muito grande. Só para contextualizar de novo, se a gente traz aqui a geração de caixa da Sanepar no ano de 2023 inteiro foi de 2,4 bilhões de reais. Então, esse valor seria maior do que toda a geração de caixa e todo o investimento também que a empresa fez no ano de 2023. Se você pegar o resultado de 2023 e observar aqui as receitas financeiras da Sanepar, você vai ver que durante todo o ano de 2023 ela teve um total de 295 milhões de reais em receitas financeiras. E boa parte disso
veio das aplicações financeiras, justamente do dinheiro que a empresa tem em caixa. Só esses 3,6 bilhões investidos na renda fixa com liquidez imediata renderiam uma receita maior do que toda a receita financeira da empresa em 2023. Então, realmente, apesar do potencial positivo, como eu disse, decisões de investimento, elas não deveriam levar em conta apenas essas projeções, né, mas também toda a parte ali de análise fundamentalista que a gente viu e que eu já entrei em mais detalhes em vários outros vídeos aqui, e você tem que ver realmente se faz sentido ou não no longo prazo para você. Então é um evento positivo no radar? Sim, mas você investiria em Sanepar? Caso isso não acontecesse, é uma empresa que você olha para as características, olha para os fundamentos e fala que é uma ação que você gostaria de manter no longo prazo? Então faça sempre essa análise, faça sempre esse tipo de reflexão antes de decidir. Mas seja o que for, esse valor muda muito o valuation da empresa. O PVP seria, como a gente viu, de 0,61 nesse caso. E eu não sei se você lembra também que eu falei que as empresas desse setor tendem a estar numa fase de reinvestimento que permite que elas distribuam uma parte maior do lucro na forma de dividendos para os acionistas. Tá? Só que a gente precisa analisar isso. No caso da Sanepar, também não é bem assim, porque ela precisa atender às exigências do novo marco do saneamento e aí ela vai precisar fazer altos investimentos, como já vem fazendo. E aí você precisa pensar assim, o fluxo de caixa de uma empresa ele é dividido em 3 grupos principais. Você tem o fluxo de caixa operacional, que é o caixa que ela gera nas operações principais. Você tem o fluxo de caixa dos financiamentos e o fluxo de caixa dos investimentos, que é o dinheiro que a empresa usa para fazer os seus investimentos. No fluxo de caixa dos financiamentos, você acha justamente as formas de financiamento da empresa. O dinheiro que entra, seja através do aporte dos sócios ou o dinheiro que entra através do capital de terceiros, tomada de empréstimos. Também o que ela paga de juros em cima desses empréstimos, amortização, quitação dessas dívidas e o pagamento de dividendos, a distribuição de proventos. Tudo isso entra no fluxo de caixa de financiamentos. Então, quanto mais ela precisa destinar para investir, menos sobra para dividendos. Simples. Então, os dividendos da Sanepar é uma questão ali que muita gente não gosta, por isso que muita gente não investe na empresa, tanto por conta desse elevado nível de investimento que ela vai precisar manter nos próximos anos, as indecisões com relação ali à revisão, reajuste tarifário, que está sempre rondando, é um risco na empresa por conta da AGEPAR, e também tem o fato dela pagar uma vez por ano apenas, que é algo que muitos investidores também não gostam. Eu, particularmente, não vejo diferença nenhuma. O que acontece na Sanepar é o seguinte, e eu sempre falei isso daqui, eu percebo que o mercado ele costuma superestimar os efeitos desse risco regulatório sempre que esse risco está prestes a se materializar ou quando ele realmente se materializa, como aconteceu recentemente, e depois que ele vê que a coisa não é tão feia como ele pensava, a gente tem a correção para cima, obviamente. E você vê isso na Sanepar acontecendo nos últimos anos. A ação ela sobe, depois ela tem essa queda, depois ela tem esse reajuste. Quando vem novamente o reajuste, ela se recupera e assim vai indo. No longo prazo, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o retorno das ações é bom, mas muita volatilidade. E aí, depois que o mercado ele vê que a coisa não é tão feia, as ações vão se recuperando, a gente tem essa recuperação para cima. E aí, aos poucos, o mercado ele vai esquecendo desse risco, subestimando, até que esse risco volta para o radar e você tem uma revisão novamente. Isso aconteceu em 2019 e 2020. A galera foi se esquecendo, todo mundo queria investir na Sanepar, os riscos começaram a se materializar, ninguém queria mais. E aí, novamente, o mercado percebeu que não era tão feia assim a situação, que a empresa conseguiria gerar valor, gerar retorno para acionistas, as ações se recuperando. Você, como investidor, precisa fazer a coisa certa, não seguir a manada. Quando a cotação descola do lucro para baixo, costuma ser um bom momento para você investir na empresa. E quando o contrário acontece, geralmente se paga muito caro nas ações da Sanepar e isso a gente consegue ver facilmente aqui. Também tem um gráfico que a gente compara o lucro com a cotação. E esse é um gráfico que eu gosto muito de observar. Você olha aqui, quando o lucro ele se descola da cotação, geralmente
é bom momento para comprar. A gente teve isso acontecendo aqui em 2015, em 2018 e em 2022, 2023. Mas a pior coisa que você pode fazer é pagar caro demais nessas ações, depois que o mercado esqueceu dos riscos e as ações subiram, estão muito caras, porque é uma ação de utility, é uma estatal, não tem nada demais, não tem chance de explodir, de crescer e de virar uma coisa de outro mundo, não é a próxima Tesla que a gente está falando, não estamos falando aqui da próxima Microsoft, nada disso. Então pagar caro nesse tipo de empresa é burrice. Ou você compra descontado ou você nem compra. E com relação a ficou ou não mais barata, se está barata, se vale a pena, isso aí é complicado de falar. Na minha opinião, a Sanepar, ela provou que, apesar de tudo, é uma empresa eficiente, conseguiu fazer a lição de casa em 2023, vem conseguindo esse ano, aumentou a geração de caixa, aumentou a eficiência, aumentou seu lucro, conseguiu reduzir custos e despesas no ano passado, esse ano já vem mostrando um bom trabalho também. Então, ao meu ver, tá barata, com essa possibilidade de surpresa ali no radar também, é uma possibilidade muito boa, lembrando mais uma vez que isso aqui é só a minha opinião e não se trata de uma recomendação de investimentos. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui, até a próxima, tamo junto!